Agora vamos ver. É isso aí. Boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Ingrid Gnauhauer de Souza, sou engenheira civil e mestre em vibrações e acústicas pela UFSC. E o programa Rede Saberes e a Universidade Aberta do Brasil me convidaram para compartilhar um pouco da pesquisa do meu mestrado, que foi em parceria com a Prefeitura de Florianópolis, uma avaliação de todos os projetos de escolas e como a gente poderia, fazer uma intervenção na sala de aula. Então, hoje eu vou apresentar para vocês essa palestra, a acústica de escolas, o aprendizado e uma proposta. A estrutura da apresentação vai ter mais ou menos seguir esses seguintes tópicos. Primeiro vai ter uma introdução ao tema, o problema que existe na acústica de escolas, a justificativa de por que foi escolhido esse projeto, um panorama da acústica em geral, que aí vai adentrando na acústica em escolas e depois a acústica de salas, que é o principal assunto, do meu projeto. E então eu vou entrar no projeto em si, o projeto do mestrado, e explicar um pouquinho mais para vocês. Acústica de construções escolares. Houve uma grande preocupação, quando a gente recebeu esses projetos das escolas. Porque a gente sabe, como engenheiro, como arquiteto, que quando a gente faz uma solução, antes da construção, na parte de projeto, tudo é mais efetivo, A acústica vai ser mais efetiva, o custo vai ser menor, é muito ganho. Mas pensem vocês, existem muitas escolas já feitas. E uma construção, ela tem uma vida útil muito grande, pelo menos 50 anos. E aí, quando a gente vê essas escolas que têm muita vida pela frente e que não são adequadas acusticamente, tem o ensino prejudicado pelo ruído, pelo barulho interno, o que a gente faz? A gente precisa voltar a nossa atenção à adequação dessas salas de aula existentes, Por quê? Porque elas sofrem também dos mesmos problemas acústicos. Então, a gente primeiro precisa da diminuição do ruído de fundo, que é o ruído externo que vem para dentro, principalmente. Como a gente pode resolver isso, Quando os carros passam perto da sala de aula, o ginásio tá lá cheio de crianças fazendo esportes e ao mesmo tempo o professor tá tentando dar a sua aula aos seus pequenos. A gente primeiro faz o processo do isolamento acústico, que seria vedar o ambiente de fora para dentro, Vedar esse ruído externo. Isso resolve principalmente com massa, com paredes maciças e com janelas que conseguem vedar bem o ruído. Outro aspecto que pode ajudar a diminuir o ruído de fundo é quando a gente está longe das fontes geradoras de ruído, a planta de situação, isso chamado termo mais técnico. Se a gente sabe que o ginásio é um lugar barulhento, o recreio também, por que a gente vai fazer salas de aula voltadas para esses ambientes, É complicado, ou fazer uma sala de aula com uma janela aberta para a rua. Então, é muito importante pensar na localização da sala de aula em relação ao meio. Então, a gente também tem o discurso inteligível, que é quando o professor tenta dar sua aula e a acústica interna da sala não contribui. Quando a sua aula, o seu discurso, a sua fala fica embolada e aí os alunos ficam perdidos. Um exemplo bem característico, de como é difícil se comunicar num ambiente que não há tratamento acústico, um ambiente muito reverberante, é, por exemplo, no ginásio. Quando a gente tenta conversar um com o outro, é muito difícil e depende de muita atenção e energia para poder se comunicar. E assim a mesma coisa na sala de aula. Por isso que o tratamento acústico é tão importante internamente. Então, visando esses aspectos, da acústica, da diminuição do ruído de fundo, do discurso inteligível,
a gente também teve em mãos o objeto de estudo, que eram as salas de aula das 115 escolas municipais de Florianópolis. E aí, com esse objeto, a gente conseguia também, com a simulação acústica computacional, poder tanto analisar a situação atual, como também propor algo que pudesse melhorar essa acústica. Por que, né, foi voltado para esse assunto? A gente sabe que é precária a acústica de salas de aula. É muito complicado, gente. Há pobre comunicação professor-aluno, isso prejudica o aprendizado e os alunos estão constantemente dispersos, favorecendo essas conversas paralelas e os problemas de saúde, que não é só dos alunos, né, a dispersão, mas os professores sofrem muito com trato vocal e estresse. E muitos deles, é uma porcentagem grande, lá pelos anos 2000, cerca de mais ou menos 10% dos professores que pegaram licença era por conta do trato vocal. Então, é um problema latente. E aí a gente vê com essa precária acústica que como é que a gente pode ajudar, né, nesse meio. E a princípio inicial, né, do projeto foi a contribuir com base de dados que a gente classificaria para consulta e futuros estudos. Então, a primeira pergunta que eu faço para reflexão é: qual o efeito de uma acústica ruim na saúde das pessoas? Às vezes é complicado, a gente não para pensar, né, o quanto o ruído, o quanto ele está no nosso dia a dia e o quanto ele pode prejudicar a nossa saúde. E eu digo para vocês, é algo a se pensar, porque o ruído, ele causa estresse, pouca concentração, baixa produtividade, dificuldade de comunicação, doenças cardiovasculares, efeitos psicofisiológicos e mudanças no comportamento social. Um professor estava falando que, por exemplo, ele dá aula o dia inteiro, tem aquele gás todo, fala alto, e chega em casa ele não consegue voltar ao seu comportamento de falar mais baixo, né? Mais correto, acusticamente mais fraco. Por quê? Porque mudou, o dia a dia de professor dele mudou por conta do ambiente. O ambiente influenciou ele falar mais alto, as crianças também, né, com suas conversas paralelas, então ele fala mais alto que as crianças para ser ouvido. Então é uma bola de neve. E aí eu pergunto para vocês, eu sei que é difícil um pouco mensurar agora, mas pensem, um acréscimo de 5 dB no ruído de aviões, aeronaves, pode ser associado a quanto tempo de atraso na habilidade de leitura de crianças em alfabetização? Um estudo na Inglaterra fez essa comparação, né, em que uma escola passava pelo caminho, né, de uma aeronave, duas escolas da mesma situação, com crianças da mesma idade, e aí eles fizeram essa comparação. Quando uma escola tinha um ruído maior, né, de 5 dB a mais, qual a diferença nessa habilidade de leitura dessas crianças? E para vocês terem uma noção, né, auditiva, vamos ouvir. Primeiro ruído de uma aeronave e o segundo ruído é de uma aeronave com 5 dB a mais. It's a bit quieter. Não pareceu muito significativo, né? Pareceu que era bem parecido os dois sons. Mas assim, quando a gente vê no final, aquele agudo é maior, né? Ele é mais intenso. Então a gente. São os 5 dBs. Essa diferença entre os dois sons, que parece não muito significativo, deu uma diferença de 2 meses na habilidade de leitura dessas crianças em alfabetização. É tempo, é algo significativo. E o quanto a gente vê, né,
efeito que tem na aprendizagem. Eu lhe pergunto a vocês, por que o ruído dificulta tanto a aprendizagem? Eu lhes falo um pouco do que pode acontecer, né? Pense que eu estou falando com vocês nessa live. Enquanto eu estou falando com vocês, o seu filho está ao seu lado conversando, vendo TV, e os dois sons, a minha voz, a voz do seu filho, da TV, vem ao seu cérebro. Eles vêm, chegam, como depois são interpretados, né, como um sinal elétrico pelo cérebro, e o cérebro ele tem essa funcionalidade de separar todos esses ruídos, todos esses sons, suprimir o que ele precisa, suprimir o que ele não quer ouvir, né, para poder então concentrar a aprendizagem na minha fala, por exemplo. Mas pensem, isso automaticamente, né? Ele faz isso sem pensar, o nosso cérebro. Mas requer um esforço cognitivo muito grande para fazer isso. E pensa, isso é agora, né? Nesse momento. Mas e quando é um aluno que está na sala de aula, que é uma criança que está em desenvolvimento e tem muita dificuldade de prestar atenção, de se concentrar? É um problema gigante nessas crianças. Porque às vezes é tanta energia gasta suprimindo os ruídos de fora que ela cansa e não presta mais atenção. Daí fica no caminho mais fácil, que é das conversas paralelas. E a situação piora ainda mais para crianças em educação especial. Cito principalmente as crianças autistas, né? Que esse mesmo professor que falou sobre o avião, que vou passar vários outros vídeos sobre pedaços desse vídeo com vocês, é o professor Trevor Cox. Ele fala da imensa diferença que há. Existe o ruído, né? O ruído prejudica todo mundo, todas as crianças. Mas quando é para crianças em educação especial, ele prejudica ainda mais essa aprendizagem. Então, crianças especiais precisam ainda mais cuidado com esse ruído. E eu vou mostrar para vocês agora que a gente passou um pouco, né, do contexto geral da acústica, um pouco da acústica em escolas. Quais são os ruídos que a gente encontra nas salas de aula, nas escolas? Esse é o professor Trevor Cox. Ele vai falar um pouco em inglês, depois eu vou passar o vídeo e vou explicar um pouco para vocês, talvez eu passe de novo. Vamos ver como vai ser. Consider I'm in a classroom, I'm a teacher teaching to my class here. What could be disturbing me? Well, we might have traffic noise. We might have planes coming in from overhead. We might have the noise of the playground. And all those sounds have different characteristics to them and potentially have different effects on our cognitive processes and affect learning in a different way. Within the school, of course, we have the noise from banging doors, say, in corridors. And of course, within my own classroom, you might start talking. I hope you don't today, but you might start talking and create babble. And if we add all those noises together, we get the cacophony that teachers have to compete with in their daily lives. So as a scientist looking at how noise affects people, consider I'm in a class. Então, assim, vocês viram, né, que existem vários tipos de ruído que estão influenciando na escola. É a sala de aula, é o recreio, pessoas no corredor, é o próprio ruído dentro da sala de aula, que tem essa reverberação excessiva. Então, são vários tipos So I'm a teacher teaching to my class here. de ruídos. E aí, pensando nesse global, nessa situação global, o projeto do mestrado, ele considerou principalmente a acústica dentro da sala de aula, né? A fala do professor e os alunos. Esse foi o foco principal do projeto, dentro de diversos tipos de ruídos. E aí, para vocês terem noção, né, ouvindo
O que é uma sala com tratamento acústico sendo condicionada acusticamente, né? Tem uma empresa na Bahia de acústica, Audium, e ela fez parceria com algumas empresas que eles doaram materiais e os alunos fizeram projetos de sala de aula. E aí eles fizeram filmagem, né, do antes e depois, né? Vou mostrar pra vocês, é algo fantástico. A qualidade acústica no ambiente influencia fortemente o aprendizado dos alunos. A qualidade acústica no ambiente influencia fortemente o aprendizado dos alunos. A voz do professor precisa chegar a todos de forma clara e inteligível, sem a necessidade de gritar ou de usar o microfone. A voz do professor precisa chegar a todos de forma clara e inteligível, sem a necessidade de gritar ou de usar o microfone. Isso só acontece com eficiência quando não há excesso de reverberação no ambiente. Isso só acontece com eficiência quando não há excesso de reverberação no ambiente. Incrível, né? Dá para ver claramente a diferença, né, com o controle dessa acústica da sala de aula. E eles colocaram essas nuvens, esses baffles em cima, que conseguem controlar a acústica nessas salas. E aí que eu entro, né? Então, vendo que as nossas salas de aulas não estavam preparadas, né? Principalmente para que o professor esteja confortável na sua aula e os alunos consigam prestar atenção, a gente tem um projeto para fazer, um projeto de dissertação de mestrado. E aí, o que acontece? O termo, né, que a gente utilizou mais acadêmico foi análise dos efeitos de forma e de absorção sonora em salas de aula retangulares utilizando simulação computacional. Esse foi um trabalho de conclusão do meu mestrado, junto com o orientador professor doutor Felipe Vergara. E essa minha dissertação foi a finalização do mestrado em acústica e vibração pelo programa de pós-graduação de engenharia mecânica, em que o principal assunto foi a acústica de salas para salas de aulas. E os propósitos foram, primeiro, encarar os problemas acústicos presentes na sala de aula de Florianópolis e então propor um guia para adequação dessas salas já construídas. O objeto de estudo foram as 28 escolas de ensino básico e médio, em que se continham essas 290 salas de aula, com a forma principalmente retangular ou quadrada. As superfícies eram lisas e rígidas, isso quer dizer que havia muita reverberação, né? O som ele batia muitas vezes na superfície e voltava, causando esse burburinho. E o volume médio em torno de 145 metros cúbicos. As formas representativas em planta, né? 6 metros por 8 metros, 7 por 7 metros e 7 por 8. Essas três formas, elas contabilizaram mais ou menos 60% das salas quantificadas. Isso quer dizer que os projetos dessas salas de aulas, dessas escolas, eram muitas vezes replicados, né? Existe um padrão nas salas de aula. Como o ensino médio, o ensino fundamental, eles têm número de alunos por sala, então é bem plausível que essas salas de aula fossem repetidas, né? E aí, com esse problema, a minha primeira pergunta foi: como eu poderia ajudar arquitetos e engenheiros na adequação de salas de aula, considerando o padrão construtivo de Florianópolis? Essa é a nossa cidade querida Florianópolis, e esses pontos verdes são as escolas espalhadas na cidade. E aí a resposta, depois de tanto pensar, foi um guia acústico. Um guia acústico que conteria uma tabela simples, que a gente poderia
consultar pelo tipo construtivo que a gente quer adequar e a informação técnica do material a ser colocado na proposta de forro em formato de U. Esse forro em formato de U seria essa parte aqui, ó. O professor aqui na frente conseguiria falar. E deixa eu ver, acho que até tem um pointer aqui, ó. Essa parte aqui, opa, seria a parte de colocar o material acústico absorvente. Por quê? E nessa parte do meio seria a parte reflexiva. Porque ao mesmo tempo que a gente precisa controlar essas reflexões por esse forro, a gente precisa também que esse som seja espalhado, que até que as últimas fileiras consigam também ter uma acústica ideal. E essa proposta de forro em formato U foi pensada principalmente por alguns motivos, né? Hoje em dia, as salas de aula elas precisam estar muito higienizadas, tem uma preocupação bastante grande com a higienização. E normalmente na acústica a gente precisa de algo para controlar esse som, algo fofo, né? Algo que exista conexões de ar para que o som se perca e seja controlado, né? Lá dentro. E aí, esses tipos de materiais normalmente não são tão compatíveis com a higienização. Então, com o forro aqui em cima, a gente não teria o problema de sujeira pela gravidade, né? E também as crianças não teriam acesso, né? Seriam algo longe das mãos dela. Então, dificultaria no seu prejudicar, rasgar ou, no caso, quebrar essa proposta. Por isso foi pensado principalmente, e também, claro, essa foi uma proposta de um guia que eu vi da Inglaterra, que eles fizeram exatamente isso, fizeram um guia para engenheiros e arquitetos, e uma das propostas foi esse forro em formato de U, né? E é algo já consagrado lá fora. E o que então, né? Voltando, o guia acústico. Como esse guia acústico seria composto? Primeiramente, o guia acústico ele teria as variáveis do tipo construtivo, que levaria em conta as dimensões em planta baixa, se seria 7 por 7, 6 por 8 e assim vai. O pé direito, né, que é a altura da sala, a altura do chão até o teto, o tipo de piso, e se haveria então uma janela voltada para o corredor. Esse seria o tipo construtivo principal. E também consideraria outros elementos como variáveis, como a ocupação da sala, se ela está cheia ou vazia de estudantes, né? 0% de ocupação, 100% de ocupação. E se haveria, então, cortinas na janela que é voltada ao exterior, a janela principal. A partir disso, dessas variáveis, conhecendo as variáveis da minha sala de aula que eu quero adequar, eu conseguiria, então, a faixa de coeficiente de absorção para a acústica ideal, seria as informações técnicas do material a ser colocado nesse forro em formato de U, né? Que consideraria essas três frequências, né? Essas três faixas de frequência, 500, 1000 e 2000 Hz, que englobam principalmente a faixa de inteligibilidade de discurso, que é a faixa que as pessoas conseguem, que são as frequências responsáveis, né, por um discurso mais claro e inteligível. Então, para começar, como eu cheguei, né, da pergunta à solução, né? Qual foi o caminho para chegar no guia acústico? Em primeiro lugar, foi levantar a situação atual. Né? A prefeitura nos disponibilizou todos os projetos, a maioria dos projetos digitais das escolas vigentes de Florianópolis. Então, eu medi todas as salas de aula, eu vi as dimensões em planta baixa, o pé direito, e também o tamanho das janelas, como elas se localizavam, as portas e tudo mais.
Aí, contabilizando toda essa data, trazendo o projeto, né, em data estruturada, a gente conseguia, então, ver que existia um padrão de construção nas salas de aula. E tudo isso usando simulação computacional, né? E também a gente mediu algumas salas de aula acusticamente para poder... Porque com essa medição, a gente conseguiria saber mais ou menos quais seriam as informações técnicas dos materiais constituintes, né? Então, com as medições, com as salas de aula, com os projetos, a gente conseguiria modelar e a gente fez uma simulação de modelos de salas de aula, com todas aquelas variáveis encontradas no guia acústico. Foi cerca de mais ou menos 480 modelos simulados, em que a gente baseou nessa simulação. A gente usou um software de acústica de salas chamado Odeon e simulou os parâmetros acústicos de reverberação, tempo de decaimento inicial, definição e STI. Todos esses ligados principalmente à inteligibilidade do discurso e nas faixas de frequência de 500 a 2000 Hz. Esse forro em formato de U aqui, ele no meio ficou o concreto, né, o material do concreto, e o forro ele variou de 0% absorção, né, totalmente reflexível, a 100%, como se tivesse vazado aqui, de absorção, totalmente absorvente, nessas simulações. E dentro da sala de aula também foram computados cerca de 9 pontos para saber como seria a acústica de um aluno sentado na frente, próximo ao professor, e o aluno lá atrás, perto da parede. Se haveria diferença na hora do aprendizado e dessa acústica, enfim. E aí, com esses modelos simulados, com esses dados todos, eram muitos dados, a gente conseguia, então, construir esse guia acústico. Em que a gente se baseou esse guia acústico? No cenário de acústica ideal para o aprendizado, que seriam esses limites dos parâmetros acústicos, dentro todas as posições dos alunos consideradas também. E aí, a gente perguntou, né, com esses resultados. Dentro desses resultados simulados, quais modelos cumpriram esses requisitos e foram considerados ideais? Então, ele tinha que cumprir todos os requisitos, tanto todos os 9 pontos dentro da sala de aula, espalhados, deveriam estar dentro dessas características acústicas. E aí, os modelos que estivessem cumprindo todos os requisitos seriam parte do guia acústico, em que levaria em conta a proposta do forro, o tipo construtivo e todos os outros elementos. Esse foi o resultado final. É uma tabela, um pedaço da tabela, que mostra... ela foi construída para ver, pelo menos aqui, ó, as primeiras 3 colunas são os tipos construtivos, né, na sala de aula. Foi pensado da esquerda para a direita, da esquerda é o mais difícil de modificar, até a direita, o mais fácil de se modificar para adequá-la acusticamente. Então, primeiro tem essas 3 primeiras colunas, que é o tipo construtivo da sala de aula, o estado de ocupação, se ela está cheia ou se está vazia de alunos, as informações técnicas do material, qual é a faixa, né, do coeficiente de absorção que ele pode se encontrar, e se haveria cortinas dentro da sala de aula ou não, ou seria só o vidro da janela principal. Então, um exemplo, né? Se eu tivesse a minha sala de aula tivesse essas dimensões, 6 metros por 8 metros em planta baixa, e o pé direito, né, a altura em 2,8 metros, e o piso da minha sala de tábuas de madeira, com uma janela basculante, uma janela voltada ao corredor e cheia de alunos, eu poderia colocar esses coeficientes de absorção nessas frequências, material, né, que acústico e que atendesse essas frequências, também com a cortina, né, fechada, uma cortina pesada na janela principal.
Então, esse era o modo, né, da esquerda para a direita, de eu encontrar uma solução de sala de aula acústica, com a acústica ideal para o ensino e para o aprendizado. E assim foi o resultado. E o que eu aprendi, né, com esse projeto? Em primeiro lugar, que apesar de existir um padrão construtivo da sala de aula, nenhuma das salas de aulas encontradas em Florianópolis tinha a acústica ideal para o aprendizado. Por que isso acontece, né? Porque, em geral, os nossos arquitetos, os nossos engenheiros, eles não consideram a acústica em seus projetos. E isso é um problema mais profundo que só desconsiderá-la. É que a gente não tem um ensino adequado da acústica nas universidades. Isso é um problema muito sério, né? Outros países na Europa, na própria Oceania, eles estão mais preparados nos projetos dessas escolas. A gente vê com mais afinco, né? Eu sei que nos anos 2000, por aí, muitos países se mobilizaram com essa dor, né? Dessa acústica ruim nas salas de aula. E eles trouxeram muitas soluções, muitos guias. E aqui, eu sei que teve um grande movimento também da parte da proacústica, mas ainda não foi atingido a nível nacional essa preocupação. Sobre o trabalho em si da informação técnica, o forro em formato de U, ele pode ser eficiente sim, mas às vezes ele não é o suficiente para essa adequação. Por quê? Porque existem muitas variáveis envolvidas. Depende do volume da sala, depende do tipo construtivo, dos materiais que compõem aquela sala, da ocupação, se a sala está cheia ou vazia, se está meio cheia, se tem, né? Isso são todas as variáveis que contribuem. E na simulação, acusticamente, naqueles parâmetros, a posição da carteira não foi relevante, né? Provavelmente por causa que eram pequenos espaços. Então não deu tempo de modificar muito, né? O som direto ele era mais preponderante que o reverberante. E como cidadã, né, eu posso dizer que foi muito bom terminar esse projeto, que de alguma forma eu poderia contribuir e impactar a nossa comunidade nas escolas da nossa comunidade. E é isso, gente. Eu fico muito feliz, muito obrigada. Eu espero que essa palestra possa, de alguma forma, abrir caminhos, né? Tanto como vocês, como professores, tanto eu como voluntária. Acho que a gente pode juntos fazer mais para nossas escolas. E é isso aí. Muito obrigada. E a pergunta que eu faço, né? Para finalizar. Você tem se perguntado isso? Como a acústica tem lhe afetado? É bom pensar. É bom pensar e agir.